Meus queridos, da paz do Senhor, nós estamos aqui para a nossa aula da Escola Bíblica, a lição de número 12, que tem como título Jesus, o homem perfeito. O texto áureo nos diz o seguinte: e crescia Jesus em sabedoria e em estatura e em graça para com Deus e os homens. Lucas capítulo 2, versículo 52. A verdade prática da nossa lição, ela fala o seguinte: verdadeiro homem e verdadeiro Deus, o Senhor Jesus Cristo é igual ao Pai e semelhante a nós. Sua divindade e humanidade não são aparentes, são reais, perfeitas e plenas. A leitura bíblica em classe encontra-se em Lucas capítulo 2, do versículo 40 ao versículo 52. Passaremos a ler neste momento. E o menino crescia e se fortalecia em espírito, cheio de sabedoria, e a graça de Deus estava sobre ele. Ora, todos os anos iam seus pais a Jerusalém à festa da Páscoa, e tendo ele já 12 anos, subiram a Jerusalém segundo o costume do dia da festa. E regressando eles, terminado aqueles dias, ficou o menino Jesus em Jerusalém, e não souberam seus pais. Pensando, porém, eles que viria de companhia pelo caminho, andaram o caminho de um dia e procuravam-no entre os parentes e conhecidos. E como não encontrassem, voltaram a Jerusalém em busca dele. E aconteceu que, passados 3 dias, o acharam no templo, assentado no meio dos doutores, ouvindo-os e interrogando-os. E todos os que o ouviam admiravam a sua inteligência e respostas. E quando o viram, maravilharam-se, e disse-lhe sua mãe: Filho, por que fizeste assim para conosco? Eis que teu pai e eu, ansiosos, te procurávamos. E ele lhes disse: Por que é que me procuráveis? Não sabeis que me convém tratar dos negócios de meu pai? E eles não compreenderam as palavras que lhes dizia. E desceu com eles e foi para Nazaré, e era-lhes sujeito. E sua mãe guardava no seu coração todas essas coisas. E crescia Jesus em sabedoria, e em estatura, e em graça para com Deus e os homens. Meus queridos, os objetivos desta lição primeiro, expor a divindade de Jesus; segundo, explicar a humanidade de Jesus; e terceiro, assinalar a perfeição de Jesus. Nós vamos trazer nessa aula de forma mais rápida e clara, e eu até peço aos irmãos que depois os irmãos leiam a lição e aí confira as referências bíblicas, para que deixe melhor compreensão, tá certo? Dos irmãos que assistirem esse vídeo. A introdução, ela apresenta o Senhor Jesus Cristo como o ser humano perfeito, tá certo? Então, nós estudaremos nesta noite que Jesus, ele é o ser humano perfeito. No primeiro tópico, a lição vai falar de Jesus, verdadeiro Deus, e dentro desse tópico tem a sua eternidade com o Pai, seus atributos, grandezas e perfeições, e que Jesus esvaziou-se da sua glória, mas não da sua divindade. O que nós iremos falar aqui, em primeiro lugar, é que Jesus, ele verdadeiramente é Deus, né? Quando se fala da sua eternidade com o Pai, quando nós lemos João no capítulo 1 e versículo 1, nós vamos ver João dizendo que Jesus, ele é Deus, né? No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Já no versículo de número 3, João vai afirmar que todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Então aqui prova a presença de Cristo na criação, né, de todas as coisas. Nada do que foi feito sem ele se fez. Queridos, e coisas que confirmam a verdade, né, que Cristo é Deus, são atributos que só pertencem a Deus. Como esse primeiro que nós vimos aqui, que é a eternidade. Ninguém é eterno senão Deus.
nada existente eterno senão Deus. Então, quando nós lemos o profeta Isaías, no capítulo 9, e o versículo de número 6, Isaías quando estava profetizando acerca de Cristo, Isaías ele fala sobre esse assunto e tem uma parte muito importante em que prova a eternidade de Cristo. Quando o profeta diz o seguinte, porque o menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o principado está sobre os seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade e Príncipe da Paz. Observe aqui, Deus Forte, Pai da Eternidade. É interessante que eu entendo por esse Pai da Eternidade que Jesus é até antes da eternidade, né? Então, aqui mostra esse atributo que mostra que Jesus é verdadeiro Deus. Jesus ele é eterno, né? Outro atributo é que Deus ele é imutável. Lá em Malaquias, no capítulo 3, versículo 6, o Senhor ele diz: eu sou Deus e não mudo. E o escritor aos Hebreus, quando ele escreve no capítulo 13, o versículo de número 8, o escritor ele vai dizer que Jesus Cristo, ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Então, Jesus é verdadeiro Deus porque ele é imutável. Atributos que só pertencem a Deus. Eu mudo, você muda, os tempos mudam, as coisas mudam, mas Deus permanece o mesmo. Jesus é verdadeiro Deus porque ele é eterno e ele é imutável. Outros atributos que provam que Jesus é verdadeiro Deus é o atributo da onisciência, da onipresença e da onipotência. Onisciência, aquele que sabe e conhece todas as coisas. Onipresença, aquele que está presente em todos os lugares ao mesmo tempo. E onipotência, aquele que tem todo o poder. Meus queridos, eu quero aqui dar um exemplo bem rápido e claro, em uma passagem bíblica onde nós vamos mostrar a onisciência e a onipresença de Cristo, tá certo? Mas depois aí você vai ver na lição algumas referências que vai também trazer sobre isso aqui. É lá em João capítulo 1, a partir do versículo de número 45, quando Filipe encontra Natanael e convida ele para vir conhecer a Cristo, e Natanael até faz uma pergunta dizendo: pode vir alguma coisa boa de Nazaré? E Filipe o convida: vem ver. E quando Natanael vai se aproximando de Cristo, Jesus manifesta aí a sua onisciência. Quando Jesus diz: eis aqui um verdadeiro israelita em quem não há dolo. Jesus está revelando quem é Natanael. É aquilo que o salmista ele disse: Senhor, tu conheces os meus pensamentos, o meu assentar, o meu deitar, o meu levantar, tu conheces todas as coisas. Então Jesus manifesta aqui o seu poder, o seu atributo de onisciente, aquele que sabe todas as coisas. E no versículo seguinte, nós vamos ver Jesus manifestando o seu atributo de onipresente. Quando Natanael pergunta: de onde me conheces tu? E Jesus diz: antes que Filipe te chamasse, te vi eu, estando tu debaixo da figueira. Tá certo? Então, só aqui, nesse encontro de Jesus com Natanael, Jesus ele mostra que é verdadeiramente Deus, manifestando a sua onisciência e a sua onipresença. E Jesus ele é onipotente. Jesus é aquele que tem todo o poder nos céus e na terra. Eu quero ler aqui a referência de Apocalipse, capítulo 1, e aí o versículo de número 8, que nos diz o seguinte: o Senhor está dizendo na revelação a João: eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim, diz o Senhor, que é, que era e que há de vir o Todo-Poderoso.
Então, queridos, aqui estão os atributos que mostram que Jesus é verdadeiro Deus, eterno, imutável, onipresente, onisciente e onipotente. A lição nos diz que Cristo, ele esvaziou-se da sua glória, mas não da sua divindade, tá certo? Quando Cristo ele veio à terra, ele esvaziou-se da sua glória. Glória aqui quer dizer, irmãos, majestade, esplendor. Quando Paulo ele escreve aos Filipenses, Paulo diz que Cristo não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, tomou a forma de homem, e aí, na forma de homem, ele foi obediente e obediente até a morte de cruz. Jesus esvaziou-se do seu esplendor, da sua majestade, de tudo aquilo que ele tinha lá no céu, e tomou a forma de homem, mas ele não se esvaziou da sua divindade. Até porque nós vamos encontrar, em alguns momentos, Jesus usando, a sua divindade. Como, por exemplo, quando Jesus ordena ao mar e ao vento, e eles lhe obedecem, Até os discípulos dizem, que homem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Quando Jesus anda por sobre as águas, quando Jesus ressuscita um morto que já estava sepultado há 4 dias, e segundo aqueles que lá estavam, já cheirava mal. Então, Jesus esvaziou da sua glória, da sua majestade, do seu esplendor, mas não da sua divindade. Jesus permaneceu aqui, verdadeiro homem e verdadeiro Deus. E nós estamos vendo aqui Jesus, verdadeiro Deus. Os discípulos de Cristo sabiam que ele era Deus. Quando nós lemos Mateus capítulo 14, versículo 33, quando você for ler, você vai ver que os discípulos vão dizer, és verdadeiramente o Filho de Deus. Em João capítulo 1, versículo 49, Natanael, depois que Jesus manifesta para ele a sua onipresença, a sua onisciência, Natanael diz, tu és o Filho de Deus. E Tomé, querido, quando Jesus aparece também para ele, no capítulo 20 e o versículo 28, não me foge a memória de Mateus, Tomé vai dizer, Senhor meu e Deus meu. Então, queridos, aqui está esse primeiro tópico, em que mostra que Jesus é verdadeiramente Deus. No segundo tópico da nossa lição, ela vai falar sobre Jesus, verdadeiro homem. E dentro desse tópico, fala que Jesus estava no seio do Pai, que foi profetizado no Antigo Testamento e encarnado no Novo Testamento. Jesus nasceu na plenitude dos tempos. Em Israel, Jesus é apresentado ao mundo. A humanidade de Cristo, irmãos, ela é verdadeira, tanto quanto a sua divindade. Antes da sua encarnação, Jesus estava com Deus. Jesus estava no céu, na presença de Deus, e a sua humanidade foi profetizada no Antigo Testamento. Nós até já lemos sobre Isaías 9, o versículo 6, e que se cumpriu no Novo Testamento quando Jesus nasce através de Maria, E o nascimento de Cristo, ele foi igual ao nosso, Apesar da sua concepção ter sido de forma sobrenatural, obra do Espírito Santo, mas o nascimento de Cristo foi igual ao nosso. E Jesus nasceu como nós, Jesus foi criança como nós, Jesus cresceu, até nós já lemos aqui que Jesus crescia, em estatura e em conhecimento. Então, nós vemos aqui que o nosso Senhor Jesus, ele foi verdadeiramente homem. Todos nós sabemos, irmãos, que o ser humano, ele é formado de espírito, alma e corpo. Espírito, alma e corpo. O apóstolo Paulo, na sua primeira carta aos Tessalonicenses, eu vou ler para você, no capítulo de número 5 e o versículo de número 23, Paulo,
quando ele está finalizando aqui, ele faz uma oração e diz o seguinte: e o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, e todo o vosso espírito e alma e corpo sejam plenamente conservados irrepreensíveis para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Então veja que o homem, ele é formado por espírito, alma e corpo. E nós estamos mostrando aqui que Cristo, ele foi verdadeiramente homem, humano. Jesus, ele tinha espírito, alma e corpo. Em João capítulo 11, versículo 33, tá certo? Nós vamos ver que quando Jesus viu os que choravam a morte de Lázaro, diz a Bíblia que Jesus moveu-se muito em seu espírito e perturbou-se. Jesus moveu-se muito em seu espírito. Quando nós lemos Mateus capítulo 26, o versículo 38, nós vamos ver Jesus quando ele está naquele momento de agonia, lá no Getsêmani. Jesus, ele diz o seguinte: a minha alma está cheia de tristeza até a morte. A minha alma está cheia de tristeza até a morte. Lucas capítulo 23, o versículo 52, quando Jesus havia morrido, expirado na cruz, a Bíblia diz que um homem por nome de José de Arimateia pediu a Pilatos o corpo de Jesus para que pudesse sepultá-lo. Então nós vemos aqui que Jesus, ele foi verdadeiramente homem, verdadeiramente humano, teve espírito, alma e corpo. Queridos, como homem verdadeiro que Jesus foi, Jesus nasceu como eu e você, Jesus sentiu dores, Jesus teve fome, Jesus teve sede, Jesus chorou, Jesus teve tristeza. Isso são consequências que sofre um verdadeiro ser humano. Eu choro, eu me entristeço, eu tenho sede, eu tenho fome, eu sinto dores, e todas essas coisas, Jesus, como verdadeiro homem que foi, humano como nós, Jesus sentiu todas essas coisas. Logo, querido, nós afirmamos que a humanidade de Jesus era perfeita e nada diferente da nossa. Esse segundo tópico aqui, eu quero resumir ele nisso aqui, que a humanidade de Cristo, ela foi perfeita e nada foi diferente da nossa humanidade, tá certo? Então vamos agora para o terceiro e último tópico da nossa lição, em que ele fala sobre Jesus, o homem perfeito. Nós vimos no primeiro tópico, Jesus, verdadeiro Deus. O segundo tópico, Jesus, verdadeiro homem. E como nós estamos estudando a lição que tem como tema Jesus, o homem perfeito, esse terceiro tópico aqui é que nós vamos falar por quê, né? O que foi que veio diferenciar? Se Cristo foi humano igual a nós, ele foi um homem perfeito. Meus queridos irmãos, a humanidade de Cristo, ela foi semelhante à nossa. O que diferencia a humanidade de Cristo da nossa é que a dele foi perfeita. A humanidade de Cristo, ela foi perfeita. E o que prova a perfeição da humanidade de Cristo é que ele não cometeu pecado. O que diferencia a humanidade de Cristo da nossa, em a dele ter sido perfeita, foi que Cristo não cometeu pecado. Quando você for ler a lição, você vai analisar melhor e você vai entender isso aqui, o que eu estou dizendo. O primeiro Adão, ele fracassou. Adão, ele pecou, Adão, ele caiu. E na queda do homem, a nossa perfeição humana, ela acabou. O homem passou a ser imperfeito, fraco, falho, né? Mas Cristo, ele teve a sua humanidade perfeita porque ele não pecou. Se Adão,
o primeiro fracassou, o segundo Adão, Cristo, homem verdadeiro, ele não fracassou, ele triunfou no deserto e lá na cruz do Calvário. Meus queridos, quando nós lemos 1 Pedro, capítulo 2, do versículo 21 ao versículo de número 24, nós vamos ver que Pedro ele vai frisar entre esses versículos o seguinte: ele, se referindo a Cristo, o homem perfeito, ele não cometeu pecado, nem na sua boca se achou engano. Por isso, Cristo foi o homem perfeito, porque não cometeu pecado, nem na sua boca se achou engano. O escritor aos Hebreus, no capítulo 4 e o versículo 15, ele diz o seguinte, isso aqui é muito importante, irmãos. Em tudo foi tentado, porém sem pecado. Cristo, como homem, em tudo ele foi tentado. Preste aqui atenção, por favor. Me baseando nesse em tudo foi tentado, eu chego à conclusão que todas as tentações que nós passamos aqui na terra, Cristo como homem passou. Não existe tentação que venha sobre nós como homens que Cristo como homem não tenha passado. A diferença que lhe fez homem perfeito foi que ele não pecou. Diante de todas as tentações que vieram sobre o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, como homem, ele não pecou. João capítulo 8, versículo 46, eu quando leio isso aqui eu fico maravilhado. É que quando Jesus está ali discutindo com aquele grupo de pessoas, Jesus no versículo 46, Jesus olha para aqueles homens que estão ao seu redor e diz o seguinte: quem me convence de pecado? Quem de vocês aqui podem me acusar de algum pecado? Quem de vocês pode me condenar por algum pecado? Louvado seja o nosso Deus. Então aqui está mostrando Jesus, o homem perfeito, aquele que não cometeu pecado, sendo homem como nós. Então, queridos, que Deus em Cristo Jesus nos abençoe. O apóstolo Paulo, escrevendo na sua segunda carta aos Coríntios, no capítulo 6, deixa eu ler aqui para nós lermos a introdução. No capítulo 6, no capítulo 5, o versículo 21, Paulo diz o seguinte, se referindo a Cristo, aquele que não conheceu pecado. Então, ao nosso Senhor e Salvador Jesus seja toda a honra, toda a glória e todo louvor, porque como um homem na sua perfeição, ele hoje é o único, mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, o homem perfeito. Porque para resgatar o homem do pecado, o homem fracassado, Deus envia o seu Filho em forma de homem, mas como homem perfeito, para morrer por cada um de nós na cruz, para que nós pudéssemos ter hoje, como nós temos, acesso ao Pai, o perdão dos nossos pecados e a certeza que em breve estaremos indo morar com o Senhor na glória. Eu quero ler aqui a conclusão da nossa lição. Olhando firmemente para Jesus, o autor e consumador da nossa fé, chegaremos à estatura de varão perfeito, homens e mulheres moldados pelo Espírito de Cristo. Ele é o nosso consumado exemplo em todas as coisas, e por ele ansiamos, quando do arrebatamento da igreja, estaremos para sempre com nosso amado Salvador, Jesus Cristo, verdadeiro homem, verdadeiro Deus. Amém. Louvado seja o Cordeiro de Deus. Então, meu irmão, minha irmã, que Deus lhe abençoe. Eu lhe aconselho que você, depois desta aula, se quiser ampliar ainda mais, tá certo? Você leia aqui, nós procuramos resumir, tá certo? A lição aqui de forma que ficasse um pouco mais clara para os irmãos. A paz do Senhor, que Deus abençoe e até
a próxima em nome de Jesus.